Olá a todos e a todas, meu nome é Júlia, aluna de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vou apresentar o trabalho da disciplina Métodos Instrumentais de Análise do professor Reinaldo Teófilo. Vou falar um pouco sobre aplicações da espectrometria de massas moleculares. Essas aplicações são tão numerosas e difundidas que descrevê-las adequadamente em um pequeno espaço de tempo não é possível. Nesse trabalho, algumas das aplicações mais amplamente usadas e mais importantes foram descrevidas. O espectro de massas de um composto puro fornece vários tipos de dados que são úteis para sua identificação. O primeiro é a massa molecular do composto e o segundo é sua fórmula molecular. Adicionalmente, o estudo dos padrões de fragmentação mostrados pelo espectro de massas frequentemente fornece informações sobre a presença ou ausência de vários grupos funcionais. A identidade real de um composto pode ser frequentemente estabelecida pela comparação de seu espectro de massa com os de compostos conhecidos, até que uma coincidência bastante alta seja conseguida. Para compostos que podem ser ionizados, fornecendo um íon molecular ou um íon molecular protonado e desprotonado, o espectrômetro de massa é uma ferramenta insuperável para a determinação de massas moleculares. Essa determinação, evidentemente, requer a identificação do pico de íon molecular ou, em alguns casos, do pico íon molecular protonado ou desprotonado. A localização do pico na abscissa fornece, então, a massa molecular com uma exatidão que não pode ser obtida facilmente por qualquer outro método. As fórmulas moleculares podem ser determinadas a partir do espectro de massa de um composto desde que o pico do íon molecular possa ser identificado e que sua massa exata possa ser determinada. Essa aplicação, entretanto, requer um instrumento de alta resolução, capaz de detectar diferenças de massas de alguns milionésimos de Dalton. Por exemplo, as razões de massa-carga dos íons moleculares dos seguintes compostos, purina, benzarnidina, etiltolueno e acetofenona, se a massa medida do pico do íon molecular é 120,070, então todos estão excluídos como possíveis fórmulas, exceto a benzarnidina. Note que a precisão neste exemplo é aproximadamente 40 ppm. Incertezas na ordem de poucas partes por milhão são rotineiramente conseguidas com instrumentos de alta resolução de dupla focalização. Tabelas que listam todas as combinações razoáveis de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio para massas moleculares com 3 ou 4 casas decimais têm sido compiladas. Uma pequena parte de tal compilação é mostrada na quinta coluna desta tabela. Os dados de instrumentos de baixa resolução podem discriminar íons com massas que se diferem por números inteiros, também podem fornecer informações úteis sobre a fórmula de um composto, desde que o pico do íon molecular seja suficientemente intenso para que sua altura e as alturas dos picos isotópicos M+1+ e M+2+ possam ser determinados com exatidão. O uso das alturas relativas dos picos isotópicos para a determinação de fórmulas moleculares é bastante acelerado pelas tabelas referidas na nota anterior, e pelas compilações disponíveis para análises computacionais. As alturas dos picos M+1+ e M+2+, apresentadas como porcentagens da altura do pico M+, são tabuladas. Se uma determinação experimental razoavelmente exata dessas porcentagens pode ser feita, uma fórmula razoável pode ser deduzida. Os estudos sistemáticos de padrões de fragmentação de substâncias puras têm estabelecido princípios racionais para predizer os mecanismos de fragmentação e uma série de regras gerais que auxiliam a interpretação dos espectros. Raramente é possível ou desejável considerar todos os picos de espectro. Em vez disso, busca-se padrões característicos de fragmentação. Por exemplo, o espectro da figura é caracterizado por grupos de picos que diferem entre si por uma massa de 14. Tal padrão é típico de uma parafina de cadeia linear, na qual a clivagem da ligação carbono-carbono adjacente resulta na perda de sucessivos grupos CH2, que possuem esta massa. Geralmente, após a determinação da massa molecular do analito e o estudo de sua distribuição isotópica e de seus padrões de fragmentação, o espectroscopista de massa experiente é capaz de reduzir consideravelmente o número de estruturas prováveis. Quando compostos de referência estão disponíveis, a identificação final é, então, baseada na comparação do espectro de massa da espécie desconhecida com os espectros de amostras puras de compostos suspeitos. O procedimento é baseado nas hipóteses de que os padrões de fragmentação de massa são únicos e as condições experimentais podem ser suficientemente controladas para produzir espectros reprodutíveis. A ionização por impacto de elétrons é o método escolhido para comparações espectrais e para a construção de bibliotecas espectrais.
Geralmente é desejável confirmar a identidade de um composto pela comparação de seu espectro com o espectro de um composto autêntico, obtido com o mesmo instrumento em condições idênticas, já que as alturas dos picos dos espectros de massas dependem fortemente de variáveis como a energia do feixe de elétrons, a localização da amostra com respeito ao feixe, a pressão, a temperatura e a geometria geral do espectrômetro de massas. Embora a biblioteca de dados de espectros de massa estejam disponíveis na forma de livros, a maioria dos espectrômetros de massa modernos é equipada com sistemas computadorizados de busca em biblioteca de dados altamente eficientes. Existem dois tipos básicos de biblioteca de espectros de massas: as grandes e abrangentes e as pequenas e específicas. As bibliotecas menores geralmente contêm de algumas centenas a alguns milhares de espectros para aplicação em uma determinada área, como resíduos de pesticida, drogas ou ciências forenses. As pequenas bibliotecas são frequentemente parte dos pacotes dos equipamentos oferecidos pelos fabricantes, sendo quase sempre impossível ao usuário gerar uma biblioteca ou adicionar espectros a uma já existente. Muito embora a espectrometria de massa comum seja uma ferramenta poderosa para a identificação de compostos puros, sua utilidade para análise de misturas, com exceção das mais simples, é limitada devido ao imenso número de fragmentos produzidos, com diferentes valores de massa sobre carga. A interpretação do espectro complexo resultante é frequentemente impossível. Por essa razão, os químicos têm desenvolvido métodos nos quais os espectrômetros de massa são acoplados a vários dispositivos de separação eficientes, os chamados métodos efenados. A cromatografia gasosa tornou-se uma das ferramentas disponíveis mais poderosas para a análise de complexas misturas orgânicas e bioquímicas. Nessas aplicações, os espectros compostos são coletados à medida que saem de uma coluna cromatográfica. Esses espectros são então armazenados em um computador para que o processamento subsequente da espectrometria de massa tenha sido também acoplada à cromatografia líquida, para análise de amostras que contêm constituintes não voláteis. O primeiro relato sobre o acoplamento de eletroforese capilar com espectrometria de massa foi publicado em 1987. Desde então, tornou-se óbvio que este método efenado se tornaria uma ferramenta poderosa e importante na análise de biopolímeros grandes, como proteínas e polipeptídeos. Na maioria das aplicações relatadas até hoje, o efluente do capilar é transferido diretamente para um dispositivo de ionização por eletronebulização e os produtos entram então em um filtro de massa com quadrupolo para análise. A análise de misturas orgânicas e bioquímicas complexas experimentou um progresso expressivo quando o espectrômetro de massa foi combinado com a cromatografia gasosa e, subconsequente, com a cromatografia líquida. A espectrometria de massa sequencial oferece uma vantagem em relação à cromatografia gasosa e líquida, que é a rapidez. A espectrometria de massa sequencial é potencialmente mais sensível do que qualquer das técnicas cromatográficas efenadas, porque o ruído químico associado ao seu uso é geralmente menor. Uma desvantagem atual da espectrometria de massa sequencial com relação aos outros dois procedimentos é o maior custo do equipamento. A espectrometria de massa sequencial tem sido aplicada às determinações qualitativas e quantitativas de componentes de uma grande variedade de materiais complexos encontrados na natureza e na indústria. Alguns exemplos incluem a identificação e a determinação do metabólicos de drogas, feromônios de inseto, traços de contaminantes de ar, sequência de polímeros. As aplicações de espectrometria de massa e análise quantitativa são divididas em duas categorias. A primeira envolve a determinação quantitativa de espécies moleculares e de tipos de espécies moleculares de amostras orgânicas, biológicas e ocasionalmente inorgânicas. A segunda envolve a determinação da concentração de elementos em amostras inorgânicas e, menos comumente, em amostras orgânicas e biológicas. As análises elementares por espectrometria de massa atualmente são baseadas principalmente em fontes de plasma indutivamente acoplado, ICP. A espectrometria de massa tem sido amplamente aplicada à determinação quantitativa de um ou mais componentes de sistema orgânico complexo, e algumas vezes inorgânico, como se encontrados em indústrias petrolíferas e farmacêuticas em estudos de problemas ambientais. As áreas dos picos são diretamente proporcionais às concentrações dos componentes e são usadas para determinações deste tipo de procedimento. Resultados mais exatos podem ser geralmente obtidos com a incorporação de uma quantidade fixa de um padrão interno nas soluções das amostras e no padrão de calibração. O padrão interno tende a reduzir incertezas que se originam no preparo e na introdução da amostra.
Um tipo conveniente de padrão interno é um análogo estável do analito marcado isotopicamente. Usualmente, a marcação envolve a preparação de amostras do analito, nos quais foram incorporados um ou mais átomos de deutério, carbono 13 ou nitrogênio 15. Assume-se, então, que durante a análise as moléculas marcadas comportam-se da mesma maneira que as não marcadas. O espectrômetro de massa distingue as duas facilmente. Alternativamente, são usados métodos como regressão por quadrado mínimos parciais ou regressão de componentes principais. A precisão relativa de medidas quantitativas e espectrometria de massas pelos procedimentos descritos varia usualmente de 2 a 10%. A exatidão analítica varia consideravelmente, dependendo da complexidade da mistura que está sendo analisada e da natureza de seus componentes. As primeiras aplicações quantitativas da espectrometria de massa eram focalizadas em produtos do petróleo e na caracterização de materiais industriais. Recentemente, a espectrometria de massa quantitativa tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo polímeros industriais e amostras ambientais e forenses, apresentando ainda crescente aplicação a material biológico. A espectrometria de massa é largamente utilizada para caracterização e análise de materiais poliméricos de massas moleculares altas em aplicações recentes. As técnicas refinadas, como a combinação de cromatografia líquida e de exclusão por tamanho, são bastante poderosas para a caracterização de substâncias poliméricas completas. Como base para a realização do trabalho, foi usado o livro-texto da disciplina que chama Princípios de Análise Instrumental, que é a 6ª edição. Obrigada pela atenção.